conversar agora, falando em direitos, né, sobre mais um direito que as pessoas têm, que é a pensão alimentícia. Só que aconteceu alguma coisa diferente nesse cenário, né, nos dias atuais. Na última semana, se eu não me engano, em Santa Catarina, um padrasto, foi uma decisão que uma juíza lá de Santa Catarina acabou impetrando, que ele vai ter que pagar a pensão alimentícia para ex-enteada. Só que existem algumas particularidades nesse processo que podem abrir precedentes para outras causas aí de pensão alimentícia também. Vamos acompanhar esse VT e a gente já volta aqui para conversar sobre esse assunto no estúdio. Quando um casal forma uma família, o desejo é que todos fiquem juntos para sempre. Mas nem sempre as coisas são assim. Algumas famílias se dissolvem quando os filhos já estão crescidos, outras quando eles ainda são pequenos. Seja lá qual for a situação, existem leis para que os direitos e deveres sejam cumpridos e os prejuízos após o rompimento minimizados. Um desses direitos é a pensão alimentícia, definida caso a caso pela Justiça, como vamos ver agora no Revista da Cidade. Quando o casal se separa, realmente, muitos são os direitos que as pessoas têm. É importante que a gente saiba quais são eles, né? Para conversar sobre isso, eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Marcos Bernardini, que é advogado. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Tudo bem? Bom. Tudo jóia, graças a Deus. Realmente, esse caso de Florianópolis, ele pode sim abrir o precedente para muitas outras pessoas que têm relacionamentos, que já tinham filhos antes de começar um relacionamento estável, né? É verdade. Ainda é cedo para a gente falar que é um precedente, né? Porque é uma decisão liminar, o próprio obrigado a pagar, né, o padrasto, ele ainda não foi notificado dessa decisão, não pelo menos legalmente, com certeza ele já deve estar sabendo, em razão da repercussão. Então ainda cabe recurso. Mas ainda cabe recurso, e a decisão ainda vai subir muito, não é? Mas é algo que a juíza decidiu isso? Nesse caso específico, não é? Parece que ela se baseou não só na questão socioafetiva, mas por conta de ter um tempo muito grande de relação. Então foram 10 anos, não é, em que esse engenheiro, não é, ficou com a mãe dessa menina e ele já pagava as despesas dela e declarava ela como dependente dele no imposto de renda. Então não foi só pela questão socioafetiva, mas por conta dessas peculiaridades. Mas ainda assim, a gente entende no direito com ressalvas essa questão, porque chega a ser perigoso, não é? Então, porque eu tenho uma enteada, eu gosto dela, tenho um carinho por ela, eventualmente depois eu posso acabar sendo obrigado a pagar pensão. Então, isso é muito sério, a gente ainda não sabe. Isso pode criar um mal-estar dentro de alguns relacionamentos, se a pessoa se negar a pagar ou a cumprir com algumas obrigações dentro da família. Exatamente, porque assim, até então não se tinha essa obrigação, nunca se tinha falado, a lei não fala a respeito disso. Hoje em dia, no direito, a gente tem uma tendência muito grande a levar em consideração essa questão afetiva, não é? Muito mais, às vezes, até que em relação a outras coisas. Mas a ponto de obrigar alguém a pagar uma pensão só porque gosta da enteada, ainda tem que ser discutido muito. Essa decisão é recente, eu acho que isso ainda tem muito pano para manga. O que pode configurar, o que define uma relação socioafetiva? É aquela que se dá em relação do carinho e não de laços obrigacionais ou sanguíneos, não é? O que a lei diz que traz uma obrigação é o sangue, não é? É o pai biológico. Esse tem obrigação legal, tem uma obrigação jurídica. Agora, por eu gostar de alguém, eu nunca, né, teria uma obrigação em razão disso. E a juíza, em uma decisão liminar, ela criou essa obrigação e determinou que esse padrasto, não é, por conta disso, pague pensão. Nesse caso mais específico, o que gerou bastante dúvida na área jurídica é que a filha, não é, ela já recebe pensão do pai biológico. Ela já tem uma pensão garantida, então? Exatamente, ela está recebendo pensão do pai biológico e agora do padrasto. Isso não anula? Uma não anularia a outra? Anular nesse caso? Não anula, não é? Porque você tem a fixação dada por um juiz, então eu não posso dizer que anula, então não anula, mas traz até um sentimento de injustiça, ela está recebendo 2 pensões, então isso também no direito vai ter que ser analisado. Traz porque quantos relacionamentos a mãe tiver, são quantas as pensões que a menina vai receber? Não é? Então assim, se um cliente vier no meu escritório, ele tiver uma enteada, agora eu vou ter que falar para ele, olha, então, você cuidado com a sua enteada, não goste muito dela, não pague nada para ela, porque pode dar problema. Não a inclua no imposto de renda, porque senão... Isso é perigoso. É perigoso, isso realmente. É perigoso, então eu não sei até que ponto isso vai seguir em frente. Eu, particularmente, acho, inclusive, que isso vai acabar o tribunal revertendo.
A gente tem que tomar cuidado, porque aí os namoradeiros de plantão, que costumam ter muitos relacionamentos ao longo da vida, isso é um direito que todo mundo tem, né? Vai começar a tomar cuidado a partir de agora de quantos filhos cada pretendente tem. Então, nesse caso específico, a juíza levou em consideração uma série de outros fatores, né? Como a idade, ele colocar ela como dependente do plano de saúde, ter dado viagens para ela, muitas outras coisas. Eu acredito que se fosse somente a questão socioafetiva, eu acho que ela, inclusive, não daria, porque é algo muito inusitado para a gente. E está correndo em segredo de justiça? Está correndo em segredo de justiça, então assim, nós não sabemos efetivamente quem são as pessoas, então o caso pode ser divulgado, só não pode ser divulgado quem efetivamente está participando desse processo. A própria juíza que deu entrevista, ela não menciona, não é porque não pode, quem realmente é que está nesse processo, mas por conta de ser uma decisão nova, isso é discutido, não é? Os juristas escutem, advogados, é importante que a gente faça essa discussão, porque acaba gerando consequências em outros processos parecidos também. Tá. Agora, saindo um pouquinho desse caso, até que idade os filhos têm direito a receber pensão alimentícia? Não se tem idade, né? A lei fala que, uma vez fixados os alimentos, eu tenho que ingressar com uma ação de exoneração de alimentos para que o juiz retire. Antigamente, a gente tinha a ideia que aos 18 anos, com a maioridade civil, cessava também os alimentos. E isso foi questionado no Superior Tribunal de Justiça e eles disseram que não se tem essa regra de aos 18 anos acabar. Então, pode prolongar até mais. Nós vimos casos na prática de até 24, 25 anos se ter ainda pensão alimentícia fixada. O valor é sempre variável por conta do quanto ganha, das possibilidades de ganho de quem está pagando a pensão, mas a porcentagem é fixada. A lei não fala em porcentagem. Não fala? Não. Existe uma média? A média que se tem, o máximo, vamos dizer assim, que se tem, são 33%. Ah, tá. O juiz entende que acima de 33% do comprometimento da renda líquida de uma pessoa acaba prejudicando ela própria. Exatamente. Tá. Então, por conta disso, o juiz, na regra geral, nós não vemos ele fixar um valor maior que 33%. Isso depende do quê? Da idade das crianças, muitas vezes, do número de filhos? Exatamente, das possibilidades de quem paga e das necessidades de quem recebe. Aí o juiz, em cada caso concreto, ele vai avaliar isso. Então ele vai avaliar a situação socioeconômica de quem vai pagar e a situação socioeconômica de quem recebe esses alimentos. Isso vai variar de caso para caso, é muito peculiar. E quem que deve pagar a pensão alimentícia? Regra geral, o pai, né? Ou a mãe que não está com a guarda das crianças. Então, normalmente quem não está com a guarda, independente se for o pai ou a mãe. Independente. É que normalmente a mãe fica com a guarda, mas se inverter o papel, a mãe poderia pagar sem problema algum. Sério. Então quem mora com o filho, na verdade, fica isento de pagar a pensão, né? A gente entende que, a bem da verdade, ele acaba contribuindo. Não, claro, tem as despesas do dia a dia também, exatamente. Né? A lei fala que tanto o pai quanto a mãe têm que contribuir. Mas eles são valores variáveis de acordo com a necessidade de cada um. Exatamente. Certo. Exatamente. E como é que são calculadas essas necessidades dos filhos, normalmente? Com lazer, com educação? Na prática, a gente costuma fazer uma tabelinha até, né? Mostrando quanto que ele gasta por alimentos, lazer, escola, plano de saúde, às vezes alguma outra atividade, inglês, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá. Agora, é óbvio que vai variar. Então, uma pessoa que tem uma renda inferior, ela tem um lazer diferenciado de uma outra pessoa que tem uma renda maior, então o lazer muda. Então, pontualmente é que tem que ser avaliado, mas tem que ser levado em consideração o lazer, a escola, a educação, tudo para o desenvolvimento de uma criança. O que gera muita dúvida também com relação aos valores é principalmente as pessoas que têm salários variados, trabalhadores autônomos, por exemplo, pessoas que não recebem um salário fixo. Como é que fica nesses casos? Porque sendo porcentagem em cima do que a pessoa recebeu, esse valor também vai variar e a criança ou a mãe da criança pode contar com aquele valor, achar que vai receber um valor e receber outro. Como é que funciona nesse caso? Quando a pessoa é autônoma, ela não recebe um valor fixo, o juiz pode fixar um valor e não um percentual. Ah, tá. Então ele pode colocar R$1.000, R$2.000, de acordo com cada caso concreto, né? Então não necessariamente precisa ser um percentual. Na prática a gente estabelece um percentual porque fica mais fácil de trabalhar, mas não necessariamente precisa ser. Então pode ser um valor e, independente de ser no valor ou não, ele é reajustado anualmente. Tá certo. Olha, muitas perguntas chegaram aqui através do nosso e-mail para o Dr. Marcos responder, mas a gente não pode passar isso porque são casos muito específicos, a gente não pode repercutir com vocês aqui ao vivo. Mas eu vou pedir gentilmente que você fique mais um pouquinho aí e responda as dúvidas para a gente, tá bom? Pode ser? Prazer. Dr. Marcos Bernardini, advogado, esteve com a gente tirando dúvidas sobre pensão alimentícia aqui no Revista da Cidade. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Imagina, o prazer foi meu. Até uma próxima participação. Vamos fazer um intervalo rapidinho?